Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder uma tag que eu achei assim super divertida. É a The Beatles Book Tag e eu gostei porque eu adoro a música dos Beatles, né? Então acho que foi o que eu mais assim, né, fiquei animada com essa tag. Ela foi criada pelo blog No País das Entrelinhas e quem indicou foram as meninas Bianca, Carissa e Monique do blog Sopa Primordial. E então essa tag ela funciona mais ou menos assim, né? Para cada nome de álbum ou de música assim dos Beatles, tem um tipo de livro e aí eu tenho que falar o livro que eu escolhi, que eu pensei que se encaixa bem no tema, né? Então vamos começar. Bom, a primeira pergunta é Twist and Shout, um livro que sempre te deixa feliz. Então eu fiquei meio pensando assim, né, qual, porque na verdade eu gosto muito de histórias dramáticas e pessimistas, então foi meio difícil assim, mas tem um livro que com certeza se encaixa muito, que é o A Delicadeza, do Davi Fuenquinos, é um autor que eu adoro. Tem filme, inclusive, desse livro com a diva Audrey Tautou. Uma história assim, ela começa meio tristinha, mas ela tem uma luz, assim, sabe? É uma mulher que ela perde o marido dela, né, tal. E aí ela meio que se fecha pro amor totalmente, para todas as coisas boas da vida dela, mas aí ela conhece um cara no trabalho dela e eles meio que começa a rolar uma coisa entre eles, mas de um jeito que começa totalmente desengonçado, sabe? É um livro engraçado, é um livro fofo, enfim, totalmente me deixa feliz esse livro. Vamos para a segunda perguntinha. É All My Love, um livro com uma história romântica. Bom, eu vou falar um que eu li recentemente, que sem dúvida foi o primeiro que me veio à cabeça, que é Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. É uma história muito fofa, né? Ela é, assim, cheia de desencontros, né? De um casal que na verdade são muito amigos desde criança, e daí eles vão crescendo e a vida vai meio que colocando eles em rumos diferentes. E eles demoram um tempo, assim, até reconhecer que existe alguma coisinha, assim, um sentimento diferente entre eles. Enfim, é uma história romântica muito bonitinha, assim, eu diria, muito legal, gostosa de ler. Terceira pergunta, Across the Universe, um livro transcendente. Pois é, né? Eu acho que essa, assim, apesar de parecer uma coisa assim muito difícil assim, de falar, pra mim eu achei até fácil, sabe? Então eu pensei num livro também, assim, que eu li recentemente, assim, um livro que me marcou muito, acho que vocês já devem estar, né, pensando qual que é, assim, quem acompanha o blog. É A Insustentável Leveza do Ser, que eu li há pouco e foi um livro que me marcou. É um livro que ele... Cara, sabe quando não é desse mundo, assim? É uma coisa muito sublime, né? Uma história muito sublime. Tem muito de filosófico na história também. E fala sobre o amor, fala sobre... Enfim, sobre várias coisas da vida, os relacionamentos, né? O que as pessoas esperam das outras, enfim. É um livro muito bacana, assim, de ser lido. E ele traz, assim, muitas reflexões, sabe? É um livro único, assim, eu diria. E com certeza, acho que ele é um dos que mais se encaixam, assim, nessa proposta de livro transcendente. Vamos lá, quarta pergunta. Help, livro que o protagonista sofra e como pão que o diabo amassou. Também, assim, eu fiquei meio pensando, mas logo me veio um livro à mente, assim, não podia deixar de ser, acho que esse é um dos mais. Eu tô falando de Uma Vida, do Guy de Maupassant. É um livro que eu li em francês, mas existe, né, edições brasileiras, só que são mais antigas. Se passa, se eu não me engano, lá no século XIX, essa história. É uma mulher que ela... Cara, ela sofre muito, ela sai assim do colégio de freira, né, do convento, né, passa a morar com os pais e tal, e aquela busca assim do amor que ela idealiza, mas aí ela acaba, né, encontrando esse amor, só que ela, aí dali por diante a vida dela é um sofrimento só, sabe, desilusões, tanto com o marido, mas também com o filho, enfim, a vida dela é uma série de provações, na verdade. Então acho que esse livro tinha que ser ele, sabe, nessa pergunta. Quinta pergunta, Beatles for Sale, best-seller favorito. Então eu meio que fiquei pensando assim, e acho que é um livro assim que eu fiz uma escolha que é um livro que me tocou também,
que eu gosto muito, que eu nunca esqueço, sabe? É Um Dia, do David Nichols. É, assim, é uma história totalmente que fala comigo, assim, sabe? Quando o livro fala diretamente com você. Foi essa história, né? Que, pra quem não sabe, é a história, assim, também de uma menina e um cara, eles são muito amigos, se conhecem na formatura, né, da faculdade, e a partir de então o livro volta no mesmo dia de cada ano, mostrando a amizade deles, o que eles estão fazendo naquele momento, como eles estão se relacionando naquele momento, e também existe aquela centelha, sabe, de amor dentro deles, que eles demoram um pouco aí pra cair a ficha, né, totalmente, mas é um livro incrível também. 6. Penny Lane, um livro que lembre o lugar que você nasceu. Essa é a pergunta mais difícil, na minha opinião, porque na verdade a minha escolha, eu vou falar qual é o livro, daí eu explico pra vocês o porquê. Eu escolhi A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, e por quê? Bom, quando eu penso assim no lugar que eu nasci, esse livro ele pode se aplicar tanto ao local mesmo, à cidade, né, nasci em São Paulo, como também, e aí eu também pensei, né, a própria ideia de mundo mesmo, né, esse mundo que eu nasci. Porque assim, é um livro com um grau de pessimismo forte, do jeito que eu gosto, né, e assim, fala sobre pessoas perdidas, frustradas, a passagem do tempo, que ela é inevitável e às vezes ela passa assim muito silenciosa e quando a gente se dá conta já passou. Fala também da alienação, da manipulação das massas, então, querendo ou não, assim, o mundo e a própria cidade de São Paulo, né, onde as pessoas estão sempre correndo, onde tudo é feito às pressas e você não pode parar e respirar, porque daí já passa uns 20 e te atropelam, sabe? É mais ou menos o clima, assim, a atmosfera que São Paulo me faz sentir. Não que eu não goste de morar aqui, mas enfim, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas é bem essa coisa, né? As pessoas estão muito ali bitoladas no que elas têm que fazer, enfim, sabe? E aí isso gera uma alienação mesmo, né? É assim que eu enxergo, pelo menos, né? E esse livro ele trata assim de pessoas que ao mesmo tempo elas são muito diferentes, mas muito semelhantes entre si, sabe? E eu acho que essa a ideia, assim, São Paulo, imagina aquele mar de gente, né? É uma cidade enorme e, assim, gente tão diferente ao mesmo tempo tão parecida, sabe? E elas de alguma forma estão ligadas, mas elas podem mesmo nunca nem se esbarrar, sabe? A vida delas está conectada por algum fio, por alguma coisa, por outras pessoas, talvez, por alguma coisa em comum e elas podem, sei lá, passar desapercebidas por isso. E tem muitas nuances, na verdade, nessa minha escolha. E acho que foi o livro que mais, pelo menos assim, que eu pensei, que mais se encaixou assim, nessa pergunta, apesar de ser uma pergunta difícil, né, como eu disse. 7. In My Life, uma biografia ou memória favorita. Aí, né, eu nem preciso pensar duas vezes, né, essa pergunta foi facílima. É Frida, a definitiva, a biografia definitiva, da Hayden Herrera, porque eu amo a Frida, amo a história dela, amo a arte dela. E ler essa biografia especificamente, porque eu já tinha lido uma anteriormente, mas essa me esclareceu um montão de coisas que eu ainda não conhecia em profundidade em relação à pintora. Então, assim, foi um livro muito lindo, muito gostoso de ler. Eu passei um ano lendo ele, porque ele é muito grande e eu não li tudo de uma vez. Eu ia lendo de pouquinho em pouquinho, ao mesmo tempo em que eu li outros livros. Então foi um livro que esteve comigo, me acompanhou durante um ano. Foi uma leitura muito gostosa e muito especial por se tratar da Frida. Bom, 8. Strawberry Fields Forever, um livro que te fez crescer de alguma forma. Foi um livro que eu li faz um tempo já. Eu também li ele em francês, mas ele existe, né, em edição brasileira. É Balzac, a costureirinha chinesa, do Dai Siji. Esse livro é lindo, 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 lindo. Ao mesmo tempo que ele tem, assim, também um grau de tristeza, de pessimismo, ele traz um respiro, sabe? Alguma coisa de positivo em meio a toda aquela situação ruim. E assim, esclarecendo melhor pra vocês, na verdade, tem um protagonista e um amigo dele, e eles estão naquela época da revolução cultural mesmo na China, sabe? Na ditadura do Mao.
eles estão num campo de reeducação, na verdade. Então todos os filhos, né, de intelectuais e tal, eles são levados para esses campos, eles perdem assim o direito ao contato assim com a cultura, com a literatura ocidental, e eles são obrigados mesmo a trabalhar pesado, assim, sabe, no campo, enfim, fazer uma série de coisas. Eles passam a viver, né, numa situação precária. E esses meninos, eles vão crescendo, né, na verdade, em meio a essa situação, né, nos campos de reeducação. E, assim, tudo muda para eles quando eles encontram uma mala com várias obras da literatura ocidental, né? Então, principalmente do Balzac, eles passam a ler essas obras e escondido, né, porque é proibido. E, cara, é incrível como esses livros conseguem operar mudanças mesmo neles. E eles também conhecem, né, uma garota que é a filha do alfaiate. E ela também meio que se junta a eles, assim, na descoberta dessas obras. Enfim, os três descobrem muita coisa juntos. É um livro muito especial. E eu diria, sim, que ele me fez crescer de alguma maneira. Assim, ele ampliou meu olhar em relação a algumas coisas. Da mesma maneira que eu vejo esse livro como sendo muito capaz de promover esse crescimento também em todos os leitores, assim, que se entregarem a essa história, sabe? É um livro muito lindo, assim, e com uma mensagem muito legal, muito mesmo. Bom, a 9ª pergunta é Revolver, livro policial favorito. Eu gosto muito, muito de literatura policial, apesar de não ser um gênero que eu costume ler com tanta frequência, mas todos os que eu li eu gostei demais. Eu gosto muito, assim, das características, né, dos aspectos dos livros policiais. E o meu policial favorito, eu diria que é O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie. Também, né, publicado com o título E Não Sobrou Nenhum. Então, assim, é um grupo de pessoas que elas são convidadas a passar uma temporada numa casa, né, numa ilha, e elas não conhecem o proprietário dessa casa. São pessoas, assim, também que não se conhecem, e elas vão passar essa temporada e, de repente, meio que elas ficam, assim, presas nessa ilha, e aí elas começam a morrer misteriosamente. Então, cara, é muito, muito bacana esse livro. E há quem diga que é um dos melhores da Agatha Christie. Eu acredito, apesar de que eu li, assim, alguns livros, né, da autora. É uma meta de vida pra mim ler toda a bibliografia dela, mas dentre os que eu já li, eu digo seguramente que O Caso dos 10 Negrinhos, assim, ele se destaca, sabe? É um livro incrível. 10ª pergunta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Um livro fantástico favorito. Olha, eu, assim como muitos, muitos leitores, não tem como falar em literatura fantástica e não vir, assim, a sua mente bem grande aquele Harry Potter. Harry Potter, gente. Eu não podia falar outro, podia, mas ele vai aparecer em uma pergunta mais pra frente. Mas eu não podia deixar Harry Potter fora dessa, né? Então, lógico, assim, eu colocaria toda a saga Harry Potter, mas escolhendo um livro, até porque a pergunta diz, um livro fantástico favorito, o livro. Então eu escolheria Harry Potter e a Ordem da Fênix, porque a história está mais adulta, né, em relação aos livros anteriores, está mais sombria. E é nesse livro que o Harry meio que ele começa a descobrir o amor, né, a ter os casinhos amorosos dele e tal. E eu também gostei muito desse aspecto na história e também gostei das coisas ficando mais sérias e mais perigosas. 11ª pergunta, Magical Mystery Tour, um livro que contém o universo mágico ou surreal ou fantástico. Então, como eu falei na pergunta anterior, que tem um outro livro de fantasia que ia entrar mais pra frente, então é nessa pergunta que eu vou colocar O Senhor dos Anéis, do Tolkien. E por quê? Porque é um livro que eu li faz muito tempo, assim, eu acho que deve fazer quase 10 anos, assim, por ali. E eu achei demais, animal, sabe? Todo aquele universo, os personagens, tudo, 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 tudo. Foi um livro inesquecível. Um dia na minha vida eu gostaria de reler, mas como ele é muito grande, porque eu tenho aquela edição que são a trilogia, né, inteira, assim. E então eu tô meio que postergando porque eu li inteiro e tal, mas eu quero reler um dia porque pra relembrar mesmo todos os detalhes. Foi um livro que eu gostei muito. 12ª pergunta, White Album, um calhamaço. Poderia ter colocado O Senhor dos Anéis também, mas pra não repetir o livro, eu vou pôr A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do Joel Dicker.
É um livro grandinho e que não precisava ser tão grande, né, by the way. Mas eu até quem lembra da resenha, né, foi ano passado que eu li, eu até comentei, é um livro que causou o maior burburinho, assim, né, nos meios literários ano passado. O Joel Dicker até foi pra Flip e tal, muito comentado. É um livro bom, é um livro muito bom, eu diria, sabe? Vai ali no policial, mas, né, tem ali um thriller, né? Ele não é totalmente policial. Enfim, é difícil, né, assim, classificar esse livro, mas ele vai pra esses meios, assim, porque tem assassinato, enfim. E tem uma história de amor também, então é um cara, assim, que ele tá em crise, um escritor que está em crise criativa, então ele vai passar um tempo na casa de um velho amigo dele, que foi professor dele, e daí eles descobrem o cadáver de uma garota de 15 anos que morreu há décadas atrás, enterrada no jardim, né? Então aí volta toda a história. Ele vai descobrindo, na verdade, né, esse escritor, que o professor dele, que também é um escritor, teve um caso amoroso com essa garota, né? Nessa época ela tinha 15 anos e ele era bem mais velho. Então, assim, é um livro muito bom, mas é que falaram tanto dele, assim, que eu esperava uma coisa surreal, assim, do outro mundo, né? E o que foi entregue, pelo menos na minha opinião, foi um livro muito bom, mas que também não é nada, assim, de super extraordinário. Mas, enfim, né? Comentários à parte, esse livro é grandinho, merece estar aqui nessa pergunta do calhamaço. E é um livro, sim, que eu recomendo, né? Digamos assim, eu recomendo, eu gostei bastante dessa leitura. 13. The Long and Winding Road, um livro triste. Bom, um livro triste, olha, não tem como não falar desse aqui, que é um clássico e tem uma história linda. É Lolita, do Vladimir Nabokov. É uma história triste, muito triste. Quem fique revoltado, né, com o negócio, o caso da pedofilia lá do cara, enfim. Mas a essência da história é uma história muito triste mesmo, tanto da parte desse homem que realmente ama essa menina e da parte dessa garota, né, que ela faltou pra ela aí, né, um afeto, uma coisa, né, mais família mesmo, e ela busca então isso em outras coisas, né, no caso em homens mais velhos. É uma história muito bonita e muito triste. Bom, a última pergunta, de número 14, Revolution, um livro com um personagem questionador. Então, para fechar com chave de ouro, claro que eu coloquei aqui 1984, do George Orwell, porque, cara, não tem assim um livro que tem um personagem mais questionador do que o Winston. Ele mora assim num universo, num mundo em que o governo é totalmente totalitário, sabe? As pessoas são super controladas, super vigiadas, a verdade é manipulada e ele é o que a gente chama de a minoria de um. Inclusive tem no livro, isso me ficou muito marcado, porque ele questiona tudo aquilo, ele simplesmente não aceita. E ele trabalha nesse meio, né, no Ministério da Verdade, então ele tem contato com essa parte toda aí de manipulação da verdade, né, conforme a conveniência para o governo, e também para fazer com que a população não questione. Só que ele passa a questionar, né? E faz a gente terminar a leitura enxergando as coisas de um jeito diferente. Então, acho que eu não poderia escolher um melhor livro para fechar essa tag e também para se encaixar nessa pergunta, né? Gente, então foi essa tag. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei responder essa tag. Aliás, eu gosto de responder tag. Eu só não faço isso com mais frequência mesmo por questão assim de tempo, né? Eu não vou indicar outros blogs pra responder porque eu sou chata. Brincadeira. Não, eu não sou chata. Eu não vou indicar porque eu gosto de deixar aberto, sabe? Então quem quiser responder, sinta-se à vontade, responda, sabe? Se você tiver visto essa tag aqui no canal ou no blog LivroLab, né, mencione que viu aqui, enfim, que eu vou ficar super contente. E é isso, gente. Curtam o vídeo. Sigam o blog, sigam o canal, respondam a tag porque é muito divertido, é muito legal e o fato de ser dos Beatles deixa ainda mais especial. E é isso, então agradeço as meninas do Super Primordial que me indicaram, gostei muito de conhecer a tag. E gente, um beijão pra vocês, obrigada por terem assistido, acompanhado aí.
Me digam o que vocês acharam das escolhas, né, dos livros. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até!